Nosso entrevistado de hoje é o Matheus Drummond, que vai nos falar hoje da importância da nutrologia. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você. Maior o meu ainda quando eu conversei com a Mariana e ela me falou a respeito dessa nova medicina. Sim. O que é uma nutrologia? Bom, a nutrologia ela é uma especialidade médica, uma nova especialidade médica. Tem apenas 10 anos que ela vem registrando os médicos dentro dessa especialidade. E ela visa ensinar para o médico conhecimento a respeito da boa alimentação, dos melhores alimentos para a saúde, dos piores alimentos, com o grande objetivo de otimizar a saúde daquele cliente, de melhorar a performance e de prevenir doenças que poderiam lhe acometer no futuro. Então, qual que é a abrangência da nutrologia? Bom, o médico nutrólogo, ele trabalha em consultórios e ele trabalha também em hospitais, olhando pacientes mais adoentados, mas a grande abrangência é no consultório, e que ele visa atender pacientes até mesmo não doentes, pacientes que procuram melhorar, equilibrar o seu organismo, otimizar a sua saúde através dos 4 pilares da vida saudável. E de uma forma integrativa. A nutrologia ela se confunde um pouco com o conceito de medicina integrativa, que é a medicina funcional, no qual a gente trata o paciente como um todo, e não apenas aquele órgão, aquele sistema que está acometido. Entendi. E quais são os alimentos benéficos e maléficos? Bom, a gente tem alguns grupos de alimentos que eu considero como os melhores e os piores alimentos para a saúde. Dentre os melhores alimentos para a saúde, eu posso citar a água, que é o nutriente mais abundante do nosso corpo. Então é importante reciclar a água. As frutas, desde que seja comida da casca à semente, não se faça suco com as frutas. Fruta não foi feita para fazer suco, foi feita para ser comida. As carnes de todas as formas, seja carne vermelha ou carne branca, as carnes magras, então as fontes proteicas, as proteínas de origem vegetal, que são os grãos como quinoa, como grão de bico, são proteínas de origem vegetal, as folhas verdes, as verduras e os legumes, além dos óleos essenciais, as gorduras de boa qualidade, como o óleo de coco, o azeite extra virgem, as castanhas, o abacate, que são óleos de boa qualidade que devem ser ingeridos diariamente. Já os piores alimentos, como você me perguntou, e que são realmente alimentos que eu considero até como antinutrientes, eles devem ser abolidos, exclusos da alimentação do cotidiano. Os principais são açúcar e todos os alimentos que têm açúcar e os alimentos que vão ser convertidos em açúcar depois que a gente os alimenta, eles são metabolizados. As farinhas brancas refinadas e principalmente a farinha de trigo, pelo excesso de glúten, que é uma proteína inflamatória. O leite de vaca e seus derivados. O leite de vaca ele é o alimento perfeito para o bezerro. A natureza desenvolveu o leite para o bezerro. O ser humano ele consome leite materno. E depois que ele desmama, ele não precisa mais consumir leite e seus derivados. Então o leite ele tem diversos problemas que a gente pode conversar em segundo tempo, que causam males à saúde e pioram a saúde do paciente. Além desses 3 que eu já citei, os óleos vegetais industrializados, principalmente soja, milho, girassol e canola. Então Mateus, são os piores alimentos que inflamam o nosso corpo. Gente, aqui, eu trago comigo o seguinte, que o único prazer que dura a vida inteira é comer bem. Certo. Então essa teoria minha é furada, eu tenho que comer as coisas boas. É importante comer bem, com prazer, mas sabendo fazer boas escolhas. Entendi. Isso que é o mais importante. Se você simplesmente quiser comer bem puramente pelo paladar, você vai estar metendo os pés pelas mãos. Entendi. E vai estar ingerindo alimentos que podem até ser gostosos, mas eles não têm poder nutritivo que vão otimizar e melhorar o funcionamento do seu corpo. E quanto aos 4 pilares, quais são mesmo? Bom, os 4 pilares da vida saudável. Essa sim é a grande abrangência do médico nutrólogo funcional. Que integra o paciente. Pilar número 1 é a alimentação saudável, consequentemente intestino saudável. Os dois andam juntos. O que você alimenta faz com que seu intestino funcione de forma adequada. Segundo ponto é uma atividade física regular, moderada, mas ela deve ser contínua. Atividade física individualizada para cada paciente. Terceiro ponto é a melhoria da qualidade do sono e a gestão do estresse. E por último, mas não menos importante, é o equilíbrio hormonal de forma bioidêntica. A gente conseguindo trabalhar com o paciente, eu trabalho no consultório orientando e prescrevendo dentro desses 4 pilares. Eu consigo melhorar muito o potencial de saúde do paciente. Quando a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista, você falou que da importância do estresse em cada pessoa. Sim, o estresse ele é normal do ser humano.
A gente tem o estresse como uma força motriz para o nosso dia a dia. É importante, nós somos seres competitivos, é importante o estresse para nos ajudar a vencer o dia. Porém, a partir do momento que o estresse ele passa do limite, ele é chamado de desestresse. Ele deixa de ser o eu-estresse e passa a chamar desestresse. E aí, quando ele chega nessa forma, a níveis muito altos, a pessoa perde o controle sobre ele começa a prejudicar ela nos diversos setores, na família, no trabalho, no sono, e com isso, principalmente os hormônios também são afetados por conta do estresse excessivo. E quanto à atividade física, quando ela se torna contínua, você aconselha que deve haver uma variação de atividade? Sim, o nosso corpo ele tem uma memória, o nosso corpo ele se acostuma, ele se acomoda. Então é importante fazer uma variabilidade dos exercícios, das atividades, do tipo de atividade, seja uma atividade aeróbica como atividade de resistência, e mudar um pouco a rotina dessas atividades, não se atentar muito a uma única e exclusiva atividade física. Por isso que é importante sempre orientação profissional especializada, de segmento, para que você possa sempre otimizar a sua saúde. E eu tenho observado que de tempo em tempo os alimentos que antes eram vilão agora estão em alta. Por exemplo, o ovo, eu adoro um ovo. Na verdade, a medicina ela é uma ciência de verdades transitórias. Então, nós médicos, nós devemos acompanhar essa transição, a evolução, o dinamismo da ciência médica. O ovo era um alimento que era tido como vilão, principalmente por conta do colesterol. Os cardiologistas imaginavam que ele poderia atrapalhar o colesterol e com isso aumentar doenças cardíacas, doenças coronárias. Hoje já está sedimentado o conhecimento de que o ovo é um alimento super saudável, que a ingesta do ovo inteiro com a gema não altera os níveis de colesterol sanguíneo. Entendi. E ele é um alimento que deve ser consumido diariamente, de acordo com cada pessoa, de 5 a 6 até 8 ovos por dia. Eu tenho uma cliente, ela é atleta. Certo. Ela come, ela separa a gema do ovo. Com que sentido será? O objetivo que ela pretende é ingerir somente a proteína, a albumina do ovo para alimentar a sua massa magra. Só que isso uma certa forma, está jogando fora boa parte dos nutrientes do ovo. Entendi. A gema ela contém, além de gorduras essenciais para o nosso organismo, diversas vitaminas do complexo B, que são importantes também para a manutenção da massa magra. Então é um conceito ultrajado, ultrapassado, se jogar a gema fora e comer só a clara. O ovo pode ser consumido inteiro. E quanto à questão assim, da gordura? Eu tenho visto que agora tem uma questão que está falando que a gordura de porco é melhor do que os óleos. Sim, na verdade, o nosso organismo ele foi adaptado por conta do processo evolutivo a ingerir gordura animal. É o que nossos antepassados sempre comiam. Então a gordura de porco caipira, que tem gordura saturada, mas ela é uma gordura saudável desde que usada com moderação para o preparo dos alimentos. O grande problema das gorduras atuais é que as gorduras extensamente processadas, refinadas, os óleos, chamados óleos ômega 6, soja, milho, girassol e canola, que são industrializados, esses sim inflamam o nosso corpo e causam diversas manifestações negativas, principalmente a doença coronária, que é uma das maiores causas de morte no nosso país. Matheus, fiquei muito satisfeita, muito agradecida. Obrigada pela companhia, obrigada pela entrevista. Foi um prazer estar aqui hoje com você. Eu espero que o público em casa tenha gostado do assunto. E eu me coloco à disposição para esclarecer mais dúvidas. Eu faço atendimento individualizado na clínica Vox Day. E será um prazer receber cada um de vocês para orientar individualmente, melhorar a sua saúde, principalmente no que diz respeito a essas mudanças de estilo de vida que vão te levar à longevidade. Obrigada, Matheus. Eu volto depois do nosso apoio cultural com mais uma receita. Ratatouille com filé de tilápia.